Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Possamos fazer a leitura e meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler os versículos 4 e o versículo 6. Hoje nós não iremos abordar o versículo 5, porque aqui é o início da apresentação do que nós temos por costume chamar da galeria dos heróis da fé. Então, aqui no primeiro versículo 4 está sendo apresentado o exemplo de Abel. No versículo 5, o exemplo de Enoque. No versículo 6, apresentando ali uma certa conclusão para o que esses dois exemplos significam. Então, a nossa ideia hoje vai ser ver o exemplo de Abel e estudar a conclusão no versículo 6. E aí, semana que vem, nós leremos o versículo 5 e o versículo 6 novamente, para a luz da história também de Enoque, aprendermos o que é viver pela fé. Porque esse é o nosso tema agora dos próximos domingos, onde a gente vai estudar o livro de Hebreus, seguindo versículo por versículo aqui do capítulo 11. Então, façamos a leitura do versículo 4, do versículo 6. Preste bastante atenção, muita reverência, vai acompanhando. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado pela oportunidade de termos livre acesso a ela, que agora possamos receber de Ti a instrução que é proveitosa para nós, que nos auxilia, nos ajuda, nos corrige, nos transforma, e que ela faça agora isso em nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse capítulo aqui, como eu disse, nós somos apresentados a homens e mulheres que receberam bom testemunho por sua fé e que foram colocados diante de nós como exemplos de perseverança. A gente precisa lembrar que a carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos que precisavam perseverar. Nós fizemos esse exercício na primeira mensagem, há 2 semanas atrás, de ver no capítulo 3, no capítulo 4, o escritor da carta nos alertando e alertando aqueles irmãos sobre os perigos da falta de fé, sobre os perigos da incredulidade. Então ali havia um grande perigo no meio daquele povo, incredulidade. E aí, ao longo da carta, ele vai constantemente alertar aqueles leitores sobre isso, sobre o perigo de abandonar a fé, de deixar de perseverar. E é aqui no capítulo 11 ele começa a falar sobre o que é a fé. E nós vimos na primeira mensagem, nos primeiros 3 versículos, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção das realidades que nós ainda não vemos. A fé, ela vai olhar para aquilo que Deus prometeu e vai considerar essas promessas certas, mesmo antes de vê-las cumpridas. E que promessas são essas? As promessas são a salvação em Jesus. São as promessas espirituais que o nosso Senhor nos prometeu. E também, olhando para esses 3 primeiros versículos, a gente aprende que a fé verdadeira não permanece apenas como uma convicção dentro de nós. A fé produz uma vida que manifesta essa fé, que vive pela fé. E é justamente isso que agora no versículo 4 o autor vai demonstrar. Como que a fé se manifesta concretamente na vida do servo de Deus. E aí o primeiro exemplo que ele vai apresentar para nós é Abel. Acredito que a maioria aqui saiba quem foi Abel, mas vamos revisitar. Abel, um dos filhos de Adão e Eva. Deve ter algum Abel aqui em Jacuí, né? Irmão da Isabel. Então também tem um Abel que é o irmão da Isabel, mas não é o irmão da Isabel que a gente está falando hoje, né? A história do Abel que a gente vai abordar hoje está lá em Gênesis 4. Então, o que vai ser a dinâmica hoje? Fique com a sua Bíblia aberta em Hebreus 11 e
também em Gênesis 4. A gente vai passear nesses dois textos, porque um vai auxiliar a interpretação do outro, um está baseado no outro, então a gente vai, durante a exposição, ir lendo parte de ambos. Então, para resumir, Abel tinha um irmão chamado Caim. A história vai revelar que Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas, e aí em determinado momento, e aqui eu vou resumir para a gente, os dois se aproximam de Deus para apresentar uma oferta. Caim trouxe o fruto da terra, como uma oferta para o Senhor. Já Abel trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura dele. E aí acontece algo muito importante na narrativa, você vai ver aí em Gênesis 4. O texto vai dizer que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta ele não se agradou. E aqui vai começar um dos episódios mais trágicos de toda a história bíblica. Aqui a gente vai ver Caim se irando e matando seu irmão Abel. Imagina hoje. A gente vê isso acontecendo, infelizmente. A gente sabe de histórias. E aqui, se você na sua Bíblia tem os títulos de cada trecho, você vai perceber que deve ter aí na sua Bíblia o título, o primeiro homicídio. Porque é exatamente isso que está acontecendo. O primeiro homicídio, o primeiro ser humano a ser morto pelas mãos de outro é Abel. Os dois foram a Deus oferecer um sacrifício, mas Deus aceitou um e não aceitou o outro. E aí, como bons leitores da Bíblia, a gente tem que se perguntar, por quê? Que é básico, né? A gente tem que se perguntar sempre, por quê? Como? Onde? E por que então que Deus aceitou Abel e a sua oferta e não aceitou Caim e a sua oferta? O que havia de diferente entre eles? O que havia de diferente entre as duas ofertas? E é nesse ponto que Hebreus 11 vai nos ajudar a compreender Gênesis 4. Porque o autor de Hebreus vai falar sobre Abel, e ele não diz simplesmente que Abel ofereceu ou deu uma oferta. Ele diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então aqui o autor de Hebreus não está dizendo que Abel somente ofereceu. Ele fez mais do que isso. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a fé de Abel é justamente que Abel não somente entregou algo, ele ofereceu algo muito maior. Porque a fé de Abel não ficou apenas dentro dele, como uma convicção interior. A fé dele se tornou visível na maneira como ele se aproximou de Deus. E ficou visível na forma como ele se ofereceu e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Porque Hebreus vai dizer que Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. É que a gente precisa entender. Isso não quer dizer que Deus olhou para as duas ofertas e pensou, olha, eu gosto mais de animais do que de fruto. Então eu prefiro a oferta de Abel. Foi isso que aconteceu. Gênesis 4 diz que agradou-se o Senhor de Abel da oferta, ao passo de que Caim e da sua oferta ele não se agradou. Então olha a sequência, é de Abel e da oferta, de Caim e da oferta. Então primeiro Deus se agrada do doador, do ofertante, e depois daquilo que ele ofereceu. Deus não estava avaliando o objeto colocado diante dele, não estava avaliando a oferta. Primeiro ele estava avaliando o ofertante, o adorador. E Hebreus vai nos ajudar a entender mais ainda, porque ele diz que a oferta de Abel foi feita pela fé. E essa oferta pela fé foi feita das primícias do rebanho e da gordura. Ele trouxe as primícias, aquilo que vinha primeiro, aquilo que era prioridade. Trouxe também, por exemplo, a gordura, que era apresentada no texto como parte especialmente valiosa da oferta. Então Abel está oferecendo ao Senhor aquilo que tem valor. Mas a gente precisa entender isso aqui direito, senão a gente vai interpretar isso aqui de forma equivocada. Abel não ofereceu o melhor para tentar comprar o favor de Deus. Às vezes a gente pode olhar para isso e pensar, então eu tenho que oferecer o melhor para Deus se agradar de mim. Não é isso que aconteceu. O Abel não estava pensando, eu vou entregar o melhor para Deus, para que aí Deus vai me aceitar. Não, ele ofereceu pela fé. A oferta não era o preço da aprovação de Deus. A oferta era a expressão da fé que Abel já tinha em Deus. A fé que já estava no coração de Abel se tornou visível na maneira como ele adorava a Deus. Então a fé de Abel
produziu uma resposta concreta, uma ação verdadeira. Então a fé dele se manifestou na maneira como ele se aproximou de Deus. E para nós também é assim. A nossa fé vai se manifestar na maneira como a gente se aproxima de Deus, na maneira como a gente o adora e naquilo que a gente está disposto a entregar para Ele. Então Abel tinha fé, e essa fé se tornou visível na oferta dele. E aí agora a gente precisa pensar sobre a nossa realidade. Isso aqui foi o Abel, e nós? E nós? Porque esse texto está falando sobre fé, sobre confiança, sobre crer em Deus. E aí se nós cremos em Deus, então a gente precisa se perguntar, temos entregado o melhor para Deus? Eu tenho entregado as minhas primícias? Tenho colocado Deus em primeiro lugar? Eu tenho entregue a Deus aquilo que Ele colocou nas minhas mãos? Isso aqui não é sobre dinheiro. Isso aqui está falando sobre coração. E sobre um coração que por crer em Deus, confia em Deus e entrega a Deus aquilo que tem. Um coração que não é dominado pelo orgulho de querer guardar para si aquilo que tem de melhor. Então entrega para Deus, reconhece, tudo aquilo que eu tenho veio de Deus e pertence a Deus. Então eu tenho entregado o meu tempo para Deus governar? Eu tenho entregado a minha família para Deus governar? Eu tenho entregado o meu trabalho, as minhas relações, as minhas amizades, os meus filhos, meu casamento, meu coração, a minha alma? A gente falou sobre isso ontem lá em Bom Jesus. Ontem a gente teve a oportunidade de levar os jovens lá para a IPI de Bom Jesus, o culto de jovens que eles começaram a fazer lá. Um tempo muito gostoso. E aí eu queria fazer um parênteses na pregação. Para os jovens, valorizem o que os cabeça branca fizeram. Que muitos trabalharam o dia inteiro, e tiraram tempo para levar vocês lá. A gente foi de carro, deu um carona. Então valorizem isso, sejam gratos. A gente foi lá, levou. E para os cabeça branca que foram. Glória a Deus. Glória a Deus que vocês foram. Deus os abençoe. E é isso, é um coração de servo, porque vocês estão plantando uma semente no coração desse jovem. Porque a gente não sabe, mas pode ser que lá na frente, a palavra que foi lançada, aquele momento ali, pode despertar algo dentro deles pela ação do Espírito Santo. Voltando para o texto. Queridos, a gente precisa lembrar de uma coisa. A gente não faz o que faz para comprar a aprovação de Deus. A gente não entrega o nosso melhor para fazer Deus amar a gente mais ou menos. A gente entrega porque crê nele. Porque a gente foi alcançado pela graça dele. Porque a gente reconhece que tudo vem dele. E aí então a gente obedece, entrega, adora. Então a obediência não é o preço da aceitação. A obediência é fruto da graça que a gente recebeu. Então aqui que a gente aprende com Abel, ele tinha fé, e a fé dele se tornou visível na oferta, na prática, na vida. Então ele agiu porque entendeu e confiou no Deus a quem ele servia. E aí o que ele fez? Ele entregou o melhor que ele tinha. Ele confiou o melhor que ele tinha para Deus. E aí o que isso resultou? Resultou de que Abel obteve testemunho de ser justo. Voltamos para Hebreus. O que Hebreus vai dizer para nós? Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Aqui vai aparecer o resultado da fé de Abel. Ele obteve testemunho de ser justo. E aqui de novo, a gente precisa entender isso muito cuidadosamente. Isso não significa que Abel fosse perfeito. Também não significa que Abel conquistou a justiça diante de Deus por causa da obra que ele fez, da oferta que ele entregou. Não é isso que Hebreus está ensinando. A ênfase de Hebreus aqui está na frase, pela fé. Abel é apresentado como alguém que viveu pela fé e recebeu de Deus o testemunho de que era justo, pela fé, pela confiança que ele depositou por crer em Deus. Então a oferta de Abel não foi a causa meritória da justiça e da aprovação de Deus. A oferta foi a expressão da fé de Abel. Então a fé de Abel não era uma obra pela qual ele comprava a justiça. A fé é o instrumento pelo qual ele adorou o Senhor. E a fé para nós hoje é um instrumento pelo qual nós, pecadores, nos apegamos às promessas de Deus. O que a gente aprende com Abel? Ele não confiava em si mesmo, ele confiava em Deus. Ele tinha fé em Deus. E a justiça que Deus reconheceu nele não era uma justiça
própria de Abel, produzida pelos méritos dele. Era a justiça que Deus concede, de certa forma, ao pecador que nele confia, para aquele que crê nele. E aí, para nós hoje, isso aponta para o que nós encontramos de maneira plena em Cristo. Porque Abel aqui ainda estava na antiga aliança. Ele ainda foi salvo e tudo pela sombra do Cristo e na fé em Deus que ele teve. Mas a esperança de Abel não estava na sua própria capacidade de ser justo, estava em Deus, nessa sombra de Cristo. E agora nós estamos na nova aliança. E da mesma forma nós também precisamos ter esperança em Deus, precisamos da graça, da redenção e de Cristo. Porque Ele veio, morreu por nós, se entregou por nós. E aí é pela fé que nós vivemos. Abel foi reconhecido por Deus como justo por causa da fé que ele teve em Deus. E a aprovação vem de Deus e não dos homens. Lembrando um pouquinho da primeira mensagem. Versículo 2 diz que os antigos obtiveram bom testemunho. E agora no versículo 4, Abel também obteve testemunho de ser justo. O que é esse bom testemunho? É a aprovação que vem de Deus. A aprovação que vem da parte de Deus. Não é da parte dos homens. É Deus quem aprova. É Deus quem olha para aquele que se aproxima dele. É Deus quem conhece o coração. É Deus quem nos sonda. É Deus quem deu testemunho de que Abel era justo. Então, o que isso significa para nós? Não é vivermos para receber elogio das pessoas. Não é fazermos as coisas para que os outros olhem para nós e digam que somos bons cristãos. A pergunta é, Deus se agrada da maneira como estamos vivendo diante dele? Porque a gente pode até impressionar as pessoas, mas ainda assim não agradar a Deus. Vamos olhar para Caim, por exemplo, lá em Gênesis 4. Olhando, Caim fez o que deveria fazer, mas ainda assim Deus não se agradou de Caim. A gente pode até cantar, servir, pregar, participar, ofertar, mas se o nosso coração não estiver nisso, nada adianta. Para a gente entender bem isso, pensar numa ilustração de uma árvore. Quando a gente olha para uma árvore que é frutífera, a gente vê os frutos. A gente vê a laranja, a manga, a maçã e por aí vai. A gente vê aquilo que está no galho. Mas tem uma coisa que às vezes a gente não consegue enxergar de imediato. De longe às vezes a gente não vê, que é a raiz. E é justamente a raiz que dá origem para o fruto. Uma árvore não produz o fruto para se tornar uma árvore saudável. Ela produz o fruto porque existe vida nela, porque ela já é saudável, porque a raiz já está produzindo nela algo. Então o fruto é consequência disso. E aí essa imagem da árvore nos ajuda a compreender o que aconteceu com Abel. Porque quando a gente olha para ele, a gente vê uma oferta. Ele trouxe algo diante de Deus. Mas antes da oferta, foi pela fé. A oferta era o fruto e a fé a raiz. E aí a gente olha para a nossa vida cristã. A gente precisa tomar cuidado para não inverter essa ordem. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer boas obras para produzir a fé. Mas é a fé que produz as boas obras. De novo, a gente não serve a Deus para conquistar a graça. A gente serve a Deus porque fomos alcançados pela graça de Deus. E agimos em resposta. Nós não obedecemos para comprar a salvação. Nós obedecemos porque pela fé a gente pertence a Cristo. É a graça que vem primeiro. E aí a fé verdadeira vai produzir frutos. É por isso que a nossa vida exterior sim importa. Porque aquilo que a gente faz revela, de certa maneira, aquilo que existe dentro de nós. Jesus mesmo ensinou que a árvore é conhecida pelos frutos. Então a gente tem que olhar para nós. A gente tem que avaliar como estão os nossos frutos. Como que está a minha oferta. Porque às vezes a gente fala, não, então o importante não é a oferta, o importante é o coração. Mas não, a oferta também, de certa forma, é importante porque ela demonstra o que está dentro do coração. Ela demonstra o que está dentro de nós. E aí a pergunta que eu fiz para mim no espelho, e aí eu faço para os irmãos também. O que estamos fazendo é fruto do que está dentro do nosso coração em relação a Deus,
ou é fruto, às vezes, de uma religiosidade, é fruto somente de um automático que a gente está vivendo. A gente tem que pensar sobre isso. E aí, já caminhando um pouco mais no texto. Versículo 4 vai dizer que mesmo depois de morto, ainda fala. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Às vezes a gente lê esse texto e lê Gênesis 4, a gente vai ver até um certo paralelismo ali com Gênesis 4:10, porque Deus questiona Caim sobre o assassinato do seu irmão, e aí pergunta para ele, e fala, e afirma para ele, a voz do sangue do seu irmão clama da terra para mim. Mas, quando o autor de Hebreus aqui escreve esse final para o versículo 4, ele está nos ensinando que o testemunho da fé de Abel continua falando. O autor está construindo essa galeria de homens e mulheres que viveram pela fé. Então ele está falando para nós que Abel morreu, mas o seu testemunho permanece. De que a morte não anulou o testemunho de Abel. Porque humanamente falando, a voz de Abel foi silenciada. Seu irmão matou, a vida chegou ao fim. Mas mesmo depois de morto, ele ainda fala. O assassinato não conseguiu apagar o testemunho da fé. A vida dele, a fé que ele teve, continuou testemunhando geração por geração que é possível viver pela fé em Deus. E aí Abel não é lembrado pela profissão que ele teve, não é lembrado pelas conquistas, não é lembrado pela influência, não é lembrado nem em primeiro lugar pela oferta que ele deu. É pela fé que gerou a oferta. O que fez a vida de Abel permanecer falando não foi aquilo que ele conquistou no mundo, foi a fé com que ele viveu diante de Deus. E aí a gente tem que se perguntar, o que a nossa vida está dizendo hoje? O que nós, enquanto igreja, estamos deixando de testemunho? Porque os nossos filhos estão olhando para nós, os amigos estão olhando, as pessoas estão olhando, tem gente que a gente nem conhece. Dá essa notícia, sabia? Tem gente que você não conhece, mas que conhece você e que olha o seu testemunho. E aí a pergunta é, o que a nossa vida está falando? Como que a nossa fé está sendo manifestada nas nossas relações, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Eu gostaria de concluir com o versículo 6, de que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que é tão importante ter fé em Cristo. Por isso que é tão importante ter fé em Deus. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Abel aqui, que é o nosso exemplo hoje, ele não agradou a Deus simplesmente porque ele ofertou. A oferta que ele deu era a expressão exterior de uma realidade que estava no coração dele. A fé que Abel tinha o levou a se aproximar de Deus, a adorar a Deus, a oferecer aquilo que ele tinha. E aí, isso sim, agrada ao Senhor. Não existe verdadeira aproximação de Deus sem fé. Não é só sobre fazermos algo para Deus. Não é só oferecer. Não é só vir à igreja, participar da reunião, cantar, orar, servir. Tudo isso é importante, tudo isso é bom, a gente tem que fazer. Mas primeiro, entendemos a disposição do coração, o porquê fazemos. É pela fé. Por que estamos nos aproximando de Deus? Como estamos nos aproximando de Deus? Estamos fazendo isso pela fé? E aí, Hebreus 11:6 não vai dizer somente que é necessário acreditar que Deus existe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé não é somente admitir intelectualmente que Deus existe, porque às vezes a gente tem essa concepção de que, isso, então tá bom, então eu tenho que acreditar que Deus existe. Mas não é somente isso. A fé é confiar em Deus, é confiar naquilo que Deus revelou. E o que Deus revelou para nós? Jesus. Para nós hoje, confiar em Deus é confiar em Cristo. A fé para nós tem um nome. É Jesus.
Se a gente quer viver pela fé, a gente precisa entender que o objetivo da nossa fé não é simplesmente receber coisas de Deus, é viver para a glória de Deus, é confiar em Jesus, é obedecer a Jesus, é perseverar em Jesus, é continuar caminhando, mesmo quando a gente ainda não vê aquilo que a gente está esperando. Porque qual que é a razão da nossa fé? É a pessoa de Cristo. E é por causa dele que nós, mesmo pecadores, podemos ser recebidos pela graça. Porque nunca foi sobre a oferta que a gente entrega, mas sim sobre a fé em Cristo, que nos leva a entregar o melhor que nós temos. Queridos, o versículo 6 ainda tem muito a nos ensinar. E aí na próxima semana, a gente vai olhar para Enoque. E vai continuar nesse mesmo versículo para compreender ainda mais o que significa se aproximar de Deus, buscá-lo pela fé. Eu quero aconselhar os irmãos a não faltarem, a gente continuar meditando na palavra, que Deus possa nos dar graça nesse tempo. Se coloque de pé para que possamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, que essa palavra continue falando conosco no decorrer da semana. Que se alguma dúvida ficou no nosso coração, que nós possamos ter a disposição de procurar meditar mais nela. Que se alguma das questões que foram levantadas hoje intrigou o nosso coração, nos fez pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, que o Senhor possa então nos ensinar como viver. Nos ajude, Pai. Nos ajude na caminhada. Nos ajude a aprendermos através da Tua palavra, através da vida desses homens e mulheres aqui de Hebreus 11, como vivermos pela fé, como termos uma fé genuína no Senhor. Pai, eu oro pedindo que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que a Tua palavra entre no coração de cada um, a começar em mim, Pai, quebrando os nossos corações para nos aproximarmos mais de Ti. E Deus, que nós possamos entender que não é por aquilo que fazemos, é pela fé que nós temos em Ti. E essa fé que nos faz entregar o melhor que temos, essa fé que nos impulsiona a Te adorar, a Te amar. Pai, que o Senhor possa nos ajudar. Que durante a semana continue falando conosco. Continue falando conosco. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, queria dar só alguns últimos avisos.